Bem-vindos de volta à Cara do Futuro. Durante todo esse programa vimos muitas formas de aumentar a produção das plantações e diminuir os desperdícios, tudo através da tecnologia. E se além dessas funções a agricultura do amanhã também fosse capaz de reduzir as pragas nas plantações, evitando tanto desperdício dos alimentos? Bem, o futuro está mais perto do que pensamos. Talvez você não saiba, mas no interior de São Paulo já existe um projeto trabalhando nisso. Chegou a hora de ver como os insetos criados em laboratório podem combater as pragas nas plantações. Existe o controle biológico clássico, que é quando, por exemplo, você introduz uma espécie que não ocorre em determinado ambiente, um país, um estado, você introduz para controle de uma determinada praga em campo, uma praga exótica geralmente, e o que a gente tem trabalhado que é o controle biológico aplicado. O controle biológico aplicado, ele inicia-se através da produção desses agentes biológicos em condições de laboratório ou caso de vegetação. Então, a produção é feita em biofábricas e aí nós transformamos esses organismos, agentes benéficos, em produtos biológicos que podem ser aplicados na agricultura. A ideia é utilizar predadores biológicos para acabar com as doenças, ou seja, uma saída que usa a própria natureza para cuidar da saúde do plantio. Que é uma estufa, uma área de produção onde se utiliza controle biológico de pragas, né? E no momento a gente vai utilizar aqui um produto conhecido como Stratiolella psimitus, que é um ácaro predador que vive no solo, né? Ele é utilizado para controlar uma praga conhecida como Fungus gnats ou Sciara, que é uma larva de uma mosca que se alimenta das raízes, tá? Então ele vem nesses frascos, nós fazemos as liberações diretamente sobre os vasos, sobre as plantas. E nesse meio tempo, esses ácaros predadores eles vão se dispersar e vão se alimentar da praga. Ele substitui o controle químico, né? Então a gente vai ter um ambiente com menos defensivos, um produto mais limpo e um produto que tem uma alta eficiência no controle da praga. A princípio, quando a gente fala de ácaro, muitas vezes o que se imagina é um ácaro que causa alergia nas pessoas, né? Esse é um ácaro que realmente não vai causar em momento algum nenhum tipo de alergia e ele é estritamente carnívoro, né? Então ele controla a praga, reduzindo a praga ele não vai causar nenhum tipo de dano à cultura. Quando a população do ácaro rajado cai, ou seja, ela diminui devido à predação, então o que acontece? O inimigo natural também começa a diminuir da cultura. No caso dos parasitóides, que são as microvespas, né, as microvespas então elas vão parasitar, elas vão atacar o ovo, por exemplo, de pragas em campo, e aí atacando os ovos de pragas em campo, ela termina o seu desenvolvimento dentro do ovo da praga, do hospedeiro. Depois, então, ela vai emergir. Então, nós, dentro do laboratório, nós produzimos essa praga, ovos de praga, dessa praga, em grande quantidade, oferecemos para as microvespas, elas parasitam esses ovos e depois de parasitados, então, nós preparamos as cartelinhas, ou os ovos que vão ser liberados via drone ou as cartelas manualmente, e aí levamos esse material para o produtor. A resistência das pragas às substâncias químicas tem se tornado cada vez mais frequentes e a utilização de inimigos naturais evita esse tipo de problema. Hoje o produtor ele reconhece que o controle biológico pode ser favorável ao manejo de pragas na cultura e esse fato está associado, por exemplo, à ineficácia de alguns produtos químicos devido à resistência. O anseio da sociedade, do consumidor final, por alimentos com a menor quantidade de resíduo também tem favorecido a introdução, o aumento do uso do controle biológico aplicado por parte dos agricultores brasileiros. Nós temos que trabalhar todos os dias dentro da estufa e você tem que sempre respeitar um período de carência quando você utiliza o produto químico. E sem contar também na eficiência do controle. Agora, o inimigo natural, ele sempre está ali sobrevivendo e sempre controlando aquela espécie que você quer combater. E sem contar também que às vezes você acaba utilizando algum produto químico que acaba desequilibrando o meio. Então às vezes acaba aparecendo outras pragas. Com o controle natural você não corre esse risco.
A agricultura de precisão pode ajudar muito em grandes áreas, tá? A utilização de drones hoje tem sido já feita e várias empresas têm investido em universidades, centros de pesquisa, no desenvolvimento de estudos de monitoramento de pragas através de fotografias e análises de áreas onde os insetos estão atacando em campo. Num segundo momento, o uso de drones pode ser muito útil para a liberação de inimigos naturais, predadores ou parasitoides em grandes áreas.